Legal. Bom, hoje a proposta é a gente fazer um pouco, ver essa questão do fechamento, né, do curso. A Cris falar um pouquinho do relatório, né, Cris, do relatório desse mês. E aí já pensar agora nos próximos passos, o que a gente tem para fazer agora para a gente fechar esse ano, inclusive para certificação, né, para entregar os certificados, para ver essa questão da aula de reposição. Então, eu não sei, você quer falar do relatório primeiro, Cris, da prestação de contas, antes da gente passar para as pendências? Posso. Vai? Então, a gente está, eu estou terminando de fazer o relatório referente especificamente ao quinto encontro. Essa é a etapa do mês de outubro. E estou colocando nele, a gente teve uma reunião com as educadoras e educadores, então eu estou colocando nele o que é específico da avaliação do quinto encontro. E como a gente fez uma avaliação geral também, estou guardando essas informações da avaliação geral para o outro relatório que eu tenho que entregar dia 11 de novembro, que é a avaliação geral do processo como um todo, desde maio até outubro, assim, os 5 encontros, no geral, né? A avaliação geral. E nesse relatório final, ele marca a entrega dele, marca o pagamento entregável, se não me engano, é o terceiro ou é o 3, né? quarto? É o 3, 3. é o terceiro, Legal, em 3. o terceiro, isso. E nele vai entrar também a análise das respostas dos questionários que a gente vai aplicar, ou já aplicou. Como que está isso, Flávio? Os Não, então, questionários que... é que esse questionário a gente vai ter que aplicar só nas pessoas que concluíram, né? Aquelas que fizeram 5 encontros. Então, a gente ainda está esperando o questionário para a gente ter definido ainda o nome dessas pessoas, né? Que aí vai passar só para elas. Então, a gente está ainda nessa pendência ainda. Vamos ver se hoje a gente consegue caminhar nesse sentido, né? De marcar aquela reposição. E aí a É, gente, e aí a gente faz esse... eu dei uma olhada assim, rápida na tabela que você fez de presença. São poucos os que completaram os 5, né? Em torno de 40? Tá mais ou menos 40. Bom, então, assim, a gente vai fazer hoje uma avaliação, tanto geral como específica, a específica do quinto encontro e a geral do processo todo, que isso tudo que eu for captando aqui, eu vou colocar ou num relatório ou no outro. E essa é uma questão que a gente precisa fazer hoje. A outra questão é definir essa reposição para que mais pessoas consigam ter direito ao certificado, e aí, sabendo quem são essas pessoas, se aplica o questionário, aquele formulário do Google que foi aplicado no início, que deu aquele diagnóstico inicial, e com a resposta dessas pessoas que terminaram, que fizeram 5 encontros, vão ser comparadas com as respostas iniciais, e a gente vai ter, então, como um indicativo de resultado desse processo de formação dos 5 encontros, que vai entrar nesse relatório final. Então, a gente precisa assim, definir essas questões, dar uma acelerada nisso, porque na data do plano de trabalho está para ser entregue no dia 11 de novembro. Então, assim, dos relatórios, é isso. Então, assim que eu conseguir, fecho o relatório do quinto encontro, que provavelmente eu consigo isso para a semana que vem, e aí a gente tem que marcar essa reposição para dar tempo de aplicar o formulário, o questionário para quem terminou as 5, e para dar tempo de fazer a análise e entrar no relatório final.
Isso. Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer agora é pensar, né? Eu acho que a gente podia pensar juntas aqui, dessa reposição. Que eu imaginei, né? Eu imaginei se a gente pegasse um dia da semana, a gente precisa avaliar junto com a Diana, junto com a Ana aqui, com a Jéssica, né, também, qual seria esse melhor dia, melhor data da semana, para a gente passar todas as aulas, né? A gente faria um intensivão, assim. Então, poderia chamar as pessoas que estão com 3 ou com 4 encontros, e aí fazer um intensivão, passar a cada 2 horas, passa, por exemplo, uma aula, né? Então, a gente marcaria durante o dia, um dia. Então, por exemplo, começando 9 horas da manhã, passa um vídeo, depois às 11 passa uma segunda aula, depois às 14 uma outra aula. Mas aí precisava ver com vocês, para a gente pensar juntas aqui, que dia seria melhor, né? Ou se fazer em 2 dias, o que seria melhor. E aí tem aquela dificuldade toda, né, Ana, de arrumar o espaço, de organizar onde seria, como que a gente faria, né? Bom dia, minha gente. Bom dia a todos e a todas. Flávio, você me mandou a tabela, né, com a frequência. Eu enviei para a Jéssica também. Mas eu confesso que eu e Jéssica, nós não tivemos tempo, em razão da agenda da secretaria, de parar para observar realmente de forma detalhada, né? Nós observamos rapidamente. Então, 40 pessoas que concluíram os 5 encontros, confere? Cerca de 40, né? Eu preciso abrir ela aqui para ver o número exato, mas é cerca de 40. Ou seja, para a minha expectativa, né, é um número extremamente aquém do que eu estava imaginando, pensando, né, expectando quantas pessoas tinham feito os 5 encontros. Eu estava ali pensando que umas 150, mais ou menos. Então, eu fiquei muito surpresa quando me deparei com os 40, né? E levando em consideração que há muitas pessoas que não chegaram a fazer nem 4 encontros. Então, o número para quem fez 4 encontros também é bem reduzido. Confere, Flávio? Sim, confere. Então, eu acho que a melhor pessoa aqui do comitê que pode responder se é viável, porque como a maioria, né, dos servidores que estão fazendo João Pessoa são guardas civis metropolitanos, então eu acho que a pessoa mais indicada para dizer do comitê que está presente é a Diana, porque também a gente organizar, né, um local, existe o desgaste de exatamente que local, porque não vamos precisar mais de cadeiras móveis. Então, talvez dentro da prefeitura a gente ache, por exemplo, encontre o centro de formação dos professores, eu acho que é possível. Mas também vamos ver, né? E aí eu já tem o auditório também do CAM. Mas tem internet, Nídia, no auditório do CAM? Ah, tem isso, né? Agora, eu tenho aquela minha opção, né, da ONG também, fica à disposição. E nós agradecemos, Nídia, penhoradamente, e sabemos disso e ficamos realmente muito gratos. Mas se é realmente viável, se essas pessoas irão, né? Porque para montar toda uma logística e, enfim, 4, 5, 6, 10, então, eu não acho viável, né? Porque eu fiquei muito surpresa negativamente com a quantidade de pessoas que chegaram a concluir os 5 encontros depois de um esforço hercúleo, né? De reunião, enfim, de mobilização de secretário, de tudo no mundo, para que esses servidores participassem com afinco, né, do João Pessoas. Então, eu acho que a pessoa mais apropriada para nos responder realmente é Diana Guedes, se ele estiver na sala também,
que conhece, né, enfim, a realidade. Deixa eu te passar até aqui. O cotidiano, de fato, né, da guarda. Eu abri aqui a tabela, eu até falar assim, ó, que fizeram 5 encontros, são 45 pessoas. É isso mesmo. E sendo que essas 45, assim, olha, eu considerei 5 encontros, tem pessoas que faltou tema. Ele participou de mais de 5 reuniões, tem gente que participou até de 6, 7 reuniões, mas repetiu temas, não ficou faltando tema ainda, sabe? Nós percebemos ao final que isso aconteceu e sabemos o porquê que isso aconteceu, Flávio, infelizmente. Então, mas mesmo assim eu considerei, ó, 5 encontros, porque ela participou, né? Participou de, não foi os 5 temas, mas o que nós combinamos foi 5 encontros. Então, nós está dentro desse número, então a gente considerou. Aí depois, com 4 encontros, tem 67 pessoas. Que é um número baixo também. Se a gente conseguisse pelo menos mais um, a gente subiria esse número, né? Eu não sei se adianta a gente trabalhar com as pessoas que fizeram 3 encontros, eu não sei se compensa, né? Já são mais 64 pessoas. Mas é uma avaliação que a gente tem que fazer aqui, para isso que você falou, né? Para a gente saber se vale a pena. Se vale a pena, se a gente vai conseguir uma porque se não valer a pena, enfim, nós não temos meio de obrigá-los. Não há condição para isso, né? Sim. Então, a gente faz o que é possível, não é isso? Sim. A gente trabalha com o possível. Tem tem a possibilidade, é uma pergunta, de que as pessoas façam pelos seus próprios recursos. Então, a gente passa o link, passa os horários, e o Zoom vai registrar quem entrou no horário e tal, e a gente vai saber se a pessoa vai conseguir ter a comprovação da presença da pessoa pela entrada dela na reunião. Aí cada uma faria ou na sua casa, ou no seu espaço de trabalho, aonde tivesse a internet para poder entrar. Aí facilitaria e não teria essa questão de conseguir essa logística das pessoas se deslocarem, o espaço com internet, com telão, etc. e tal. Mas aí cada um no seu espaço e com o recurso que tem, ou no celular ou no notebook. Aí facilitaria, aí daria essa possibilidade. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mas vejamos. A Diana está podendo falar, Diana? Oi, pessoal, bom dia. Todos me escutam? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim, bom dia. Aqui está cortando um pouco. Então, eu analisei aqui a lista, né? Me foi passada ontem, praticamente, essa lista, eu tive a oportunidade de ver. Já de antemão, informo para os senhores que a listagem que eu recebi da Diretoria de Operações, ela não está casando com esses números que Flávio indicou agora. Aqui, computado, para mim, eu tenho que 90 pessoas concluíram as 5 oficinas. E eu também, diante do que a Ana falou, eu também pensei muito, desde a última reunião até hoje, sobre a viabilidade de promovermos, né, a reposição de aulas. E, realmente, Ana pontuou aí questões de logística, o emprego de uma infinidade de coisas que a gente se propõe, né, a proporcionar às pessoas e elas não correspondem ao final. Eu acredito que já houve tempo suficiente e oportunidades para que essas pessoas assistissem às 5 palestras e ainda em tempo da primeira fase, fazer realmente a reposição de uma aula ou outra que perdeu. Essas pessoas foram convocadas pelo comando da guarda, pela direção de operações a comparecerem
e assim elas deveriam estar presentes, computando um dia de trabalho, e não fizeram. Isso aqui gerou também, de forma interna, alguns dissabores e algumas situações, né, novamente eu digo internas, porque a gente teve que disciplinar de alguma forma esse pessoal que não foi, que não justificou, né, diante de uma convocação do comando da guarda. Eu opino aqui, né, e peço também a compreensão dos senhores para não ter também esse peso, né? Eu entendo demais o compromisso que foi esse projeto, do alcance que é esse projeto, a importância dessas temáticas estarem sendo ministradas para o nosso público, né? Mas eu também tenho que reconhecer que não houve um empenho das pessoas, e eu não sei também, porque não tenho esse controle, se ao proporcionarmos a reposição dessas aulas, se essas pessoas vão realmente comparecer. Também não sei se essa questão tecnológica, né, que eu não entendo, do Zoom, né, se ter condição de disponibilizar esses links para as pessoas, a partir de recursos próprios, fazerem essa opinião com relação a isso. Mas, de antemão, eu sinalizo aqui para os senhores que eu sou contra fazer um momento de reposição de aulas, tendo em vista as coisas que já foram apresentadas aí, de não participação, de não compromisso, né? E já também pedindo desculpas, né? Porque a todo momento, diante de todo o processo que foi João Pessoa, na primeira fase até então, eu me vi sempre numa posição de estar pedindo desculpas para Flávio, para Ana, para todos os envolvidos, porque algumas coisas aqui da nossa instituição a gente se propôs a monitorar, a caminhar junto com vocês nesse processo, né, desde a construção, mas algumas coisas aqui de forma interna fogem à nossa gestão, ao nosso gerenciamento, e tivemos muitos entraves, muitos imbróglios aqui de forma interna, que não vale aqui a discussão com os senhores, mas que obstacularizaram muito a realização, né, do projeto como início. Então, eu sinto que acho prudente a gente não fazer essa reposição, a gente caminhar com quem já concluiu as 5 oficinas, né? Por merecimento também, sinalizar o nome dos 15, né? Que passarão para a próxima fase, né? 15 pessoas com perfil adequado para continuar, e nos colocamos à disposição, continuamos à disposição aqui para que vocês precisarem. Legal, Diana, legal. Eu acho que é isso mesmo. A gente sabia, né, que ia ser um desafio mesmo a gente tratar dessa temática, né, nesse ano, que é um ano atípico até, né, por causa das eleições. A gente sabia que ia ser difícil, mas eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar com os dados que tem, né? Eu queria que você depois me passasse pelo controle da guarda, porque assim, realmente pode ter acontecido, sim, né? Porque mesmo no seu caso aconteceu, né, de você e o Diogo não ter assinado um dia, né, a lista. Pode ter acontecido. Se você tivesse controle de quem são essas pessoas, você me passa, porque aí a gente vê as listas de presença, a gente confere e confirma que se são, então, 90, né, 94 pessoas, a gente trabalha com esse número, então, né? Eu acho que a gente trabalha com esse número para a gente já pensar nessa questão da certificação, né, já ir organizando esse... Ok, Flávio, eu tenho essa lista aqui em mãos, eu já passo aqui. Legal, legal. Que aí a gente cruza aqui com a nossa e parte desse número aí. Minha gente, com relação às listas, eu só tenho uma ressalva, Flávio.
porque, assim, eu, particularmente, presenciei alguns eventos em que as pessoas assinavam e iam embora. Então, algumas elas tinham a preocupação de assinar, principalmente aquela da guarda, e depois iam embora, sabe? Então, assim, por isso que, assim, eu particularmente confio muito na sua lista. E pessoas que fizeram isso, inclusive, tinham apoio de outras da guarda. Então, a gente também presenciou pessoas querendo assinar por outras, sabe? Então, assim, só essa observação, sabe? Tá, Jéssica, eu acho legal. Eu acho que a gente poderia, depois, a Diana passando essa lista, a gente poderia dar uma comparada nas listas e depois até passar para vocês também, para uma consulta, né? Para vocês, de repente, a gente identificar alguma coisa que o nome estava e a pessoa não estava, que saiu mais cedo. Aí a gente fazer essa avaliação aqui. Que essas coisas acontecem, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Até quem dá aula em faculdade sabe que isso aí de assinar lista é coisas que acontecem mesmo. Mas eu acho assim, como vai ter uma continuidade, né? Mesmo que essas pessoas sejam certificadas, a nossa ideia é escolher essas que vão dar continuidade, essas 40 pessoas ou mais, né? Que nem a gente tem conversado com a Ana, talvez a gente pudesse subir esse número para umas 50 pessoas, contando que possa ter uma desistência também das 50. Então, a gente vai selecionar pessoas realmente envolvidas, né? A gente vai escolher realmente pessoas que fizeram 5 encontros, mas que estejam realmente envolvidas com a temática para essa formação, né? Eu acho que não é prejuízo, assim, né? A gente, de repente, certificar uma pessoa ou outra que talvez não tenha merecimento, assim. Mas se constar na lista, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de certificar, né? Eu acho que não vejo como a gente lidar com isso, assim, né? Mas esse número, assim, né, Ana? Eu sei que a gente gostaria, né, que fosse um número maior, mas se a gente for pensar no número pensando em 90 ou 100 pessoas que a gente tem atingido, é um bom número, né? Eu acho que é um bom número. Eu acho que não é perdido. Eu acho que quem participou de uma oficina, quem participou de 2, quem participou de 3, ela foi afetada, de certo modo. Eu acho que a gente sentiu isso, a gente sentiu algumas falas em algumas oficinas de pessoas que impactaram mesmo. Teve uma moça a Ana, acho que estava na oficina, que ela falou que a primeira oficina que ela assistiu, ela já impactou e já mudou a percepção dela sobre algumas coisas. Então, eu não acho que é um esforço perdido, eu acho que foi válido, né, esse processo. E a gente acredita que vai ter um grupo de 40 ou 50 pessoas aí bem potentes para a gente fazer a segunda etapa, né? Sim, Flávio, certamente. Certamente, né? E aí, nesse caso, a segunda fase começa no dia 18 de janeiro, é isso? Isso. Jéssica fez contato com você, Flávio. Nós tivemos uma reunião, eu e Jéssica, e em razão exatamente dessa estrutura que a gente ainda não tem, né, internamente, um local que possa nos disponibilizar, né, datas de forma assim tão prolongada, nós estamos tendo uma certa dificuldade, tá certo? Tanto que nós vamos até conversar com Nídia. Nídia já se colocou à disposição, porque Nídia também preside uma ONG, e nessa ONG tem uma sala com acesso à internet, com cadeiras móveis, que comporta cerca de 40, 50 pessoas. Nós vamos conversar com Nídia ainda a respeito Isso, disso. até 40 a gente fica bem confortável. Pronto, mas dá para Nídia. 50. Pronto, querida. Então, assim, há essa possibilidade, mas mesmo assim, não é? Disponibilizar por tanto tempo, porque seria de janeiro até junho. Jéssica fez contato com você. Você pensou na possibilidade da gente conseguir diminuir um pouco esse quantitativo de dias da segunda fase? Sim. Uma coisa que a gente pode fazer,
se o grupo aqui todo concordar, é a gente juntar, né, os temas, juntar 2 aulas cada dia e a gente fazer 4 horas de aula, né? E a gente reduziria, então, para 10 aulas de 4 horas. Que aí a gente começando em janeiro, vai ser janeiro, fevereiro, março, né? Praticamente. Em março a gente termina. E aí teria que ser assim, o horário teria que ser das 13 às 17, né? Teria que ser das 13 às 17, com um intervalinho no meio aí de 10 minutos. Praticamente a mesma dinâmica da primeira fase. Um pouco maior, né? Porque a gente fazia 3 horas, né? E a gente faria 4 horas. E teria 2 temas por dia. Fica um pouco mais puxado, né? Porque como na segunda etapa a gente entra com palestras, ele fica um pouco mais puxado, assim, cansativo, né, para as pessoas, mas eu acho que é válido. Você acha que didaticamente, enfim, é válido? Você acha que haveria algum prejuízo? Enfim. Não. Que nem o nosso curso que a gente faz de gênero e masculinidade, esse que a gente faz de sábado de manhã, são 4 horas. A gente faz das 8h30 da manhã até o 12h30. E é bom, né? O pessoal todo trabalha aqui junto, né? O Dentinho, o Gilberto, a Cris. E não é... Tem hora que passa, né? Às vezes passa, a palestra vai até 1h30, né? Então, não é cansativo. Acho que essa forma da gente fazer grupos, de fazer as discussões, as dinâmicas, faz uma coisa... Então, seria de 13 às 17 horas com um intervalo, não é isso? Isso, 13 às 17. Aí vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí para esse intervalo, né? Enfim, um biscoitinho, alguma coisa que faça um agrado, enfim. Então, é possível, Flávio. Nesse caso, ficaria de janeiro a março, não é isso? Isso. As quartas-feiras, né? Quartas-feiras, exato. Se for um dia bom, né? Para o espaço que você da Lídia também. Deve ver se quarta-feira é um dia bom para a Lídia. Lídia. Deixa eu só dar uma questionada. Oi. Precisa necessariamente ser de quarta-feira? Porque, não necessariamente, é uma sugestão, né? Por exemplo, participaria parcialmente, porque tem o Projeto Santa Branca, que eu tenho que entrar pelo menos uns 10 minutos antes, né? O Gilberto também, né? Eu acho que é uma coisa que é possível a gente organizar, né? Mesmo porque nós 4... todas as aulas, né? Nós 4 também, não precisa a gente participar de todas os 10 encontros, né? Eu acho que a gente pode montar uma escala para duplas, né? Para duplas estar nos encontros, né? Sim, tudo bem. Se quarta-feira depende do pessoal de lá. Mais fácil para a prefeitura. Eles vejam qual o melhor dia, né? Elas, né, são a prioridade. Isso. Mas, Nídia, o que você acha? Tem um dia da semana que é mais fácil, Nídia, à tarde, assim, lá na ONG? Não, à tarde, o dia da semana que é difícil é a quinta. Então, na quinta a gente não poderia. Certo? Mas os demais dias, à tarde, é tranquilo. Na quarta-feira, segunda e quarta pela manhã, é que não seria possível, mas à tarde é possível. Menos bloqueando a quinta à tarde, todas as outras tardes dá para a gente se ajustar. Legal. Então, acho que a gente poderia, então, se o grupo concordar, a gente fechar a quarta à tarde e tendo a possibilidade, de repente aparece um imprevisto, alguma coisa que acontece, um evento, alguma coisa que não dá para fazer na quarta, a gente de repente muda para sexta ou muda para segunda e a gente se organiza para fazer em outra data, né? Mas vamos tentar manter, então, 10 quartas-feiras seguidas. A gente pode fechar isso, né, Ana? Fechamos, né? Nesse caso, fica às quartas mesmo, Flávia. Quarta, né? Olhando aqui o calendário, a gente tem a quarta-feira de cinzas em fevereiro. Era isso que eu ia perguntar, dos feriados.
Em março temos 5 quarta-feiras. Então, para terminar no dia 29 de março, a gente poderia não ter aula no dia 22, que é a quarta-feira de cinzas. Pular, Eu não né? sei, pular. Eu não sei se tem algum feriado municipal ou estadual que caia de quarta. No calendário aqui, dia 25 de janeiro é um feriado do município de São Paulo, mas eu acredito que não vai afetar, interfere. Aí depois tem a quarta-feira de cinzas, que é 22 de fevereiro. E em março não aparece nenhum problema de feriado. Tá. E a gente fecharia, então, o curso de 29 de março, terminaria, então, né? Seria 18 de janeiro, pularia dia 22 de fevereiro e terminaria dia 29 de março. Ah, legal. Acho que fica bom. Nídia, é possível, Nídia? A quarta-feira, então. 10 quartas à tarde, de janeiro a março, não é isso? Exato. Isso. Possível, é possível. Legal. Diana, no caso da guarda, vocês vão conseguir mexer na questão de agenda deles, né? Tem essa questão de escala de folga. Então, teria que organizar esses 15 pessoas, 15 ou 20, não sei, a gente ainda não definiu, né? Mas entre 15 ou 20 pessoas que pudessem estar toda quarta-feira, né? Convocadas para o grupo, né? Incluindo aquelas lá que a gente fala que são aqueles que fazem o teatro de fantoche, né? Que essas são pessoas que a gente já está considerando que são já do grupo, né? Flávio, eu teria uma dúvida. Esse planejamento vai permanecer toda quarta-feira mesmo? Porque, pelo que eu vi, são 2 horas aula, né? Toda quarta-feira. Vão ser 4, viu, Diana? A gente está falando de juntar. Fazer 10 aulas de 4 horas. No lugar de 20 aulas, 10. Ótimo, já iria propor dessa forma. Porque cortou aqui, falhou a minha conexão aqui. Já ia propor dessa forma, acho ótimo. Isso. A gente está falando, então, de começar 18 de janeiro e vai terminar 29 de março. Então, são 10 quartas-feiras. 26 de março. São 10 quartas-feiras. E a gente estava falando nesse sentido de você conseguir, junto na guarda, a garantia dessas pessoas irem, né, toda quarta-feira, para que as escalas deles, as escalas de folga e tudo, desse para manter, né, quarta-feira. Sim, vamos fazer esse diálogo aqui. Acredito que seja possível, tendo em vista que o número é bem mais reduzido, né, de pessoas. A gente pensa em 15 a 20, né? 15 a 20 pessoas da guarda. E vamos ver quantas pessoas das prefeituras, que eu ainda não fiz essa conta, Ana, para saber quantas das outras secretarias concluíram os 5 encontros. Que a gente teria que ver esse levantamento também, né? Quantas são? Sim, Flávio, era o pedido que eu ia fazer agora. Já estava aqui na pauta, né? Quantas pessoas das outras secretarias? Sim. Eu vou esperar só depois a Diana me mandar essa lista que ela tem, para a gente conferir com a nossa, e aí já tiro esse nome das pessoas também. A gente tem uma lista, viu, que as educadoras foram pegando o telefone de pessoas interessadas, uma lista bem grande, viu? A gente tem uma lista que eu acho que tem umas 40 pessoas, eu acho, que gostariam de fazer a formação. Mas aí e os que estão chegando diretamente para mim, eu já estou mandando para você, Flávia. Então, a questão desses 40 que deram contato às educadoras, a questão é bater se todos fizeram as 5. Se não, é mais fácil esses 40 reporem, que já que estão interessados em serem multiplicadores, disponibilizar o link. Né? Porque aí não mexeria na logística, enfim, em nada, e já que estão interessadas, pelo menos concluir a primeira etapa, né? A gente poderia até fazer essa ideia que a Cris deu, dessa opção de fazer totalmente online, né? Dar uma opção de não fazer
mas fazer uma opção totalmente online, que elas entrem de repente. Mas isso é uma coisa que dá particular, né? Dá pra gente. É um número menor, né? Dá para conversar uma a uma. O Flávio, a Socorro deu um número das pessoas que elas foram anotando pelo desenvolvimento, pelo destaque das pessoas durante o processo, elas fizeram uma lista indicando 25 pessoas da GCM, e que tem, então, já seriam 25 pessoas da GCM, na lista delas, como indicação por terem sido pessoas que se destacaram. Só estou lembrando aqui na reunião que ela falou isso. Legal, legal. Então, agora vamos fazer só essa conferência realmente para ver em cima dessa lista aqui da guarda, né? Para a gente poder definir isso. Né? Agora, o processo está meio nesse pé, né? Eu acho que é isso, a gente saber essa lista realmente, já que está definido, a gente vai tirar essa lista já das pessoas que têm direito à certificação. Já vamos tirar, para poder fazer, já confeccionar o certificado. Eu acho que é isso, né? Então, desse ponto. A gente conseguiu fechar esse ponto? Sim, Penso né? que sim. Da cartilha, a gente já está com a cartilha pronta, né? E a gente ainda está esperando, porque provavelmente, gente, a gráfica vai pegar o serviço só na semana que vem, pós-eleição. Porque as gráficas estão todas, né, fazendo material de campanha. Então, a gente já mandou, já conversou com a gráfica lá, que tinha já nos dado orçamento, mas a gráfica não respondeu ainda para nós. Não respondeu ainda. A gente está esperando, mas provavelmente a semana que vem já está... Domingo já encerra a eleição, né? E a semana que vem a gente já manda. E eles falaram que é rápido. Não é um número tão grande, né, de cartilhas impressas. Então, a gente espera para semana que vem. Eu acredito que até 15 de... Não sei se a gente consegue até o dia 11, né, que era a nossa meta, junto com o relatório, mas em torno do dia 11, dia 15, a gente consegue estar com essa cartilha na mão. E aí pensar se vai fazer algum processo, né? Eu não sei se a gente vai liberar no mesmo dia a cartilha, porque a cartilha impressa, uma boa parte vai ficar para ser entregue só no ano que vem, né, para as pessoas, né? Então nem vai ser entregue assim, né? E uma outra coisa que a gente está falando. Mas a disponibilização da cartilha em PDF, Flávio, para o pessoal que terminou a primeira fase, né? A gente podia, né, já fazer essa entrega. Penso e aí que um link, sim, junto, pronto, exatamente, um link na página da Secretaria da Mulher, a ideia foi essa, né? E outra coisa, a gente já tem. Tá pronto. E outra coisa, nós temos também os e-mails, né, deles, a gente poderia mandar por e-mail também, se for o caso, tá certo? Isso aí eu acho que é o de menos, né? A gente encontra no meio dessa cartilha em PDF chegar. Tá. Então tá. E a impressa, a gente vai entregar, enfim, em mãos, na segunda fase, eu não vejo também problema, não. Se a gente esperar a gráfica, né? Exato. Então, o que a gente tem que ver, assim, agilizar, é a questão dos certificados da primeira fase, para a gente não ir para a segunda fase com essa pendência. Uhum. Sim. Então, diante do cotejamento que você vai fazer da lista, né, da ENAEP de presença com a lista da guarda, vamos fechar essa primeira fase realmente, né, porque é necessário o preenchimento do nome no certificado, aí envia para o BID para assinatura eletrônica, não é isso? Do responsável. Depois, na verdade, Joana, a Clementine já assinou o certificado. A Clementine, já assinou. A assinatura dela já assinou. Então, na verdade, já está... É só replicar. É só replicar. Né? E no caso da guarda, a gente vai, no caso para vocês, né, para o prefeito, a gente vai passar individualmente, né? Vai ser todos os arquivos separados individualmente. Flávio, eu ia lhe pedir exatamente isso. Como é a assinatura de um prefeito, não é? Enfim, para que essa assinatura não rode aí pela internet e Deus no livre aconteça, né? Algo é muito complicado. Então,
eu pediria exatamente isso, que mesmo que seja mais trabalhoso para o gabinete do prefeito, mas é mais seguro, né? Vocês mandarem os certificados individualmente de modo digital, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer, a gente vai procurar se inteirar para que e-mail manda, como manda, né? Para que haja essa assinatura eletrônica ou a certificação digital dele, eu não sei se ele tem assinatura digital, né? A assinatura certificada realmente, eu não sei. E a partir daí, mande de volta para vocês, para impressão e remessa para a gente, né? Isso. Pronto. Exato. Então, quando tiver já tudo em ordem, vocês fazem contato com a gente e, nesse meio tempo, nós vamos exatamente nos informar, né? E passar essas informações para vocês, para quem vocês enviam. Tá. Combinado assim, então? Combinado. Eu acho que esse processo a gente, agora em novembro, a gente conclui essa etapa. Uma outra pendência que a gente está é a lista de vídeos, aqueles vídeos que a gente acabou fazendo até alguns, sabe, Ana? Eu lembro que no começo, quando a gente fez no começo das nossas conversas aqui, sim, a ideia é que se a gente fosse capaz da gente mesmo produzir os vídeos, né? E no fim eu acabei achando na nossa página do YouTube lá uma série de videozinhos que tem videozinho com o Dentinho falando, com o Gilberto falando, comigo falando. Então a gente separou, principalmente os vídeos de masculinidade, tem uma quantidade, até ficou maior, né, Cris? A Cris até falou que a lista de masculinidades ficou maior que dos outros temas, né? Porque a gente tem, mas a gente já tem essa lista, então a gente só está ajeitando ela, né? Já está um material grande para a gente disponibilizar depois para trabalhar junto com a turma, né? O Sérgio Pires falou que já está, a questão do roteiro do Teatro de Fantoche está bem adiantado já, né, que meio que a turma foi construindo esse roteiro, né, ele foi auxiliando nessa construção. E a Celina também já disse que aquela primeira parte do vídeo ela está concluindo, é quase que uma primeira etapa, né? Vai ser quase que um primeiro vídeo para depois ela inserir esse percurso final para fazer o vídeo total, fechado, né? Então as coisas estão aí quase todas encaminhadas, né? Estão bem encaminhadas. Vocês têm mais alguma coisa, Cris, Gilberto, Dentinho? O que teria, se o pessoal quisesse, já faria agora rapidamente, a parte da avaliação do quinto encontro e depois no geral do processo todo, que isso entra nos dois relatórios que estão sendo confeccionados. Eu tenho aqui alguns pontos que eu poderia apresentar do que foi avaliado pela equipe da ENAEP, que aí entra professores, pessoal remoto e pessoal presencial da ENAEP, da equipe, e eu poderia colocar rapidamente, e se tivesse alguma coisa além do que a gente já levantou, vocês pudessem também opinar aqui, trazer, né, a avaliação de vocês. Pode ser assim? Legal, acho que sim. Acho que é bom, né? Pode ser, Tá, né, Ana? então. Vamos fazer isso. Então, vamos. Então, passamos para a questão da avaliação, né? Então, assim, eu vou falar no genérico, não vou pôr nomes de pessoas, mas, assim, a equipe da ENAEP, que prejudicou muito a questão tecnológica e nas mudanças de local, porque quando a gente tinha resolvido o problema de som num local, mudou de local, aí começou do zero de novo. E isso acabou prejudicando, tanto prejudicando nós que estávamos desse lado de cada tela, para poder ouvir e interagir com as pessoas presenciais, como também teve momentos que as pessoas no presencial tinham dificuldade de nos escutar
do outro lado. Então, isso é uma questão que foi apontada. Outra questão que foi apontada é que o atraso na chegada das pessoas também prejudicou, porque acabava atrasando tudo, atrasava a dinâmica, depois atrasava a entrada da palestra do professor ou da professora. Então, essa coisa do atraso também foi uma coisa que né, foi um negativo, as pessoas não chegavam no horário, e houve, então, uma preocupação que na segunda fase tivesse uma possibilidade de diminuir esse atraso, né, para não prejudicar também a segunda fase com esses atrasos. Mas a gente também né, foi feito esse comentário que, como no segunda fase teremos pessoas comprometidas com o programa, porque teoricamente é isso, só vai para a segunda fase pessoas que estão comprometidas, interessadas. Então, provavelmente, essa parte de atraso também diminua. Outra questão que já foi comentada aqui, que foi essa evasão muito grande de pessoas, que eu estava dando uma olhada nessa lista que o Flávio colocou, das 320, né? Eram 320 pessoas, se não me engano. Logo de início, 40 e poucas pessoas nem apareceram nenhuma vez. Então, logo de início, teve uma evasão de 40 pessoas. E depois foi tendo a evasão até o final, né? Era nítido que algumas pessoas ali estavam só cumprindo o dever, então, mesmo que estando presente, não estavam presentes, né? Estavam alheia a todo o processo que estava acontecendo. Tinha muitas pessoas, assim, muito no celular, muitas pessoas que a gente, no gestual, a gente percebia que estavam esparramadas na cadeira, não estavam nem aí. A gente aqui do lado de cá, e o pessoal da equipe presencial reafirmou isso. Mas, de outra forma, também tinha muitas pessoas interessadas, então balanceou, né? Essa parte negativa acabou sendo compensada com essas outras pessoas que estavam interessadas e que, ao longo do processo, foi percebido um envolvimento muito grande, foi percebido uma evolução também muito grande dessas pessoas interessadas, e que elas foram se soltando mais e trazendo contribuições tanto nas dinâmicas como na interação na aula mais teórica, né? E se percebeu isso, né? Se percebeu essa evolução. Inclusive trazendo, ao longo do processo, falando de experiências pessoais que tinham a ver com a temática que estava sendo tratada. Houve um comentário, tanto da equipe de educadoras e educadores, quanto de pessoas que fizeram parte, né, de que a dinâmica que era utilizada na temática da pessoa com deficiência, ela era muito genérica quanto à questão de discriminações. Então, tratava de discriminações de forma geral, não só da discriminação que a pessoa com deficiência sofria. Então, se aconselhou que essa dinâmica seja mais afunilada na questão da pessoa com deficiência mesmo. Então, a dinâmica casando com a temática que vem depois na aula. Houve uma menção especial de um GCM, que a Socorro falou que se chama Sr. Carlos Antônio, se não me engano, que participou das 5 aulas e que desde o início anotou, fazia anotações de quem eram as pessoas educadoras, quem estava como facilitador, quem veio como professor, e fazia anotações, e ela achou muito bacana
ela achou interessante destacar essa pessoa que é SGCM, né? Uma questão de que realmente seja observado para a segunda fase, que sejam escolhidas pessoas interessadas e comprometidas, mas isso já é dado, né? Já é uma questão dada. E que se mantesse aquela outra forma que a gente estava com 20 encontros, com apenas 2 horas, tinha uma preocupação com o tempo. Mas como agora mudou, a gente vai ter que fazer uma adaptação na metodologia, mas eu acredito que essa questão do tempo já vai ser sanada. E aí a gente tem que só discutir se a gente vai ter uma dinâmica e 2 palestras, ou como a gente vai fazer, mas isso a gente pode ver depois. Do que eu anotei, do principal que foi levantado, foi isso. E também que as questões que iam aparecendo nas aulas mais teóricas, que precisavam de adaptações ou de melhoras, foi feito ao longo dos encontros, tanto na troca de professores, quando teve problema, que foi a questão da temática LGBT, quanto de professores que não podiam dar continuidade, houve a troca e que isso não acarretou problema de conteúdo. E que foi feito algumas mudanças ao longo do processo, que foi melhorando as aulas. Eu acho que é isso. Então, se vocês quiserem acrescentar mais algumas observações de avaliação. Cristina, eu não vou dizer que seria bem uma observação de avaliação, ou seria, enfim, não sei, mas é o seguinte, nós gostaríamos de fazer um pedido, né? Pelo menos eu falo por mim e pela minha equipe da Secretaria das Mulheres. Veja, o trabalho dos educadores sociais foi ótimo. Eles realmente, enfim, foram determinantes, né? Porque como vocês estavam remotos, de fato, tinha que ter alguém que fizesse essa ponte da ENAEP, representando a ENAEP aqui na Paraíba, em João Pessoa. Mas nós percebemos o seguinte, que dentre os educadores, alguns também se destacam. E eu penso que para essa segunda etapa, como os assuntos vão ser abordados com a maior complexidade, né? A gente não sabe, enfim, da reação ainda das pessoas diante essa maior complexidade nos estudos, né? Às vezes é necessário, como nós percebemos, um educador que tenha uma fala mais incisiva, né? Que corrija pontualmente determinadas colocações e determinados comportamentos, porque, vejam só, para a gente da prefeitura, e olha que a gente faz isso também, por exemplo, em umas 2 ou 3 oportunidades eu interferi, e eu não sei nem se eu deveria ter interferido, porque, de todo modo, para a gente é um pouco mais complicado, porque são colegas servidores, né? Então, muitos deles a gente está lidando ali no dia a dia, no cotidiano. Então, enfim, eu acho que essa intervenção, quando é necessário, realmente é mais dos educadores do que da gente, da prefeitura, que está, digamos assim, só dando apoio, né? Só fazendo esse monitoramento interno, em razão também dos relatórios que a gente tem que apresentar, enfim, a secretária, aquela história toda. Então, vejam só, nós teríamos um pedido. Se fosse possível, dentro das agendas,
né? E dentro da conveniência, das agendas das educadoras, dos educadores, da conveniência da ENAEP, se fosse possível deixar mais Daliana e Fábia à frente, né, dessa segunda etapa, eu acho que seria interessante, né? Não sei a opinião de Nídia, porque Nídia estava conosco, Del também esteve conosco, né, durante, enfim, alguns dias de oficinas. Então, a opinião de Jéssica eu já sei, a não ser que ela queira, enfim, reforçar, porque de todas as pessoas do comitê, eu penso que Jéssica foi a que mais esteve, né, presente. Eu não tinha condição de me afastar completamente, de participar todos os dias, porque tem toda uma dinâmica também da diretoria de enfrentamento, né? O centro de referência que está ligado à diretoria de enfrentamento, à Ronda. Então, não tinha como eu me afastar 2 semanas enfim, ficar realmente só no projeto João Pessoas. Mas Jéssica tinha. Então, no sentido de, né, ser essa ponte, né, da Secretaria das Mulheres, esse ponto focal, melhor dizendo. Então, por isso que eu digo, eu já sei o pensamento dela, mas se ela quiser se colocar, fica à vontade, Jéssica, porque foi você que estava lá, né, em loco, na maioria dos dias. Então, o desempenho de Daliana e de Fábia é excelente. Juliana também era muito boa, né, na hora de interferir, na hora, inclusive, de colocar ordem, né, o silêncio, vamos prestar atenção, começou, terminou o intervalo, então elas são bem assertivas, né, bem objetivas, ajuda muito nesse disciplinamento também. Jéssica, você quer fazer alguma colocação? Del Não, Ana, tá dizendo que concorda aqui no chat. É isso mesmo. Não tenho nada a colocar, não. É porque, assim, dentre todos, tem alguns que a gente vê que são mais passivos, né? Fica ali realmente... Assim, não tem aquela ideia, aquela proatividade de ver o negócio acontecendo e intervir, né? Às vezes precisa até de que vocês, do remoto, peçam uma colocação, peçam uma opinião, como foi a oficina, e eu acho que nesse segundo momento a gente precisa realmente de contribuições mais efetivas, né? E isso não significa, minha gente, que os outros educadores não fizeram um bom trabalho, não é isso. Mas se uma delas puder fazer esse acompanhamento semanalmente, né, estar sempre com outro educador ou outra educadora, eu penso que seria bem interessante. Agora, claro, a depender da agenda delas, da conveniência de vocês, né, é realmente uma solicitação, né, não é uma imposição nem nada desse tipo. Eu acho assim, que é legal, até isso, sabe, Ana, uma coisa que as pessoas lá, as educadoras, com exceção da Juliana, né, que precisou sair por causa de um outro trabalho, todas queriam ficar junto agora na segunda etapa, né? E a gente falou assim, ó, gente, infelizmente não vai dar, né? Assim, a gente não vai ter nem necessidade, né, de ter, porque a gente tinha muitos grupos, agora vai ser um encontro por semana, então a gente vai ter que fechar uma dupla, que seja a mesma dupla, os 10 encontros, né? Que é melhor, até para essa questão do vínculo, essa questão da troca. Então, a gente precisa realmente consultar a Daliana e a Fábia, ver se elas têm condições, né? Se elas têm agenda, e fechar isso com elas. Se elas puderem, eu não vejo nenhum problema, não. As outras participarem, eu acho que é ruim, né? Eu falei na reunião, eu conversei com elas, falando assim, olha, todo mundo participar, mesmo que for como voluntário, é ruim, porque não é o objetivo, né? O objetivo é fazer a formação desse grupo. Eu até falei para as educadoras, vocês podem fazer o curso com a gente de gênero e masculinidade ano que vem, né? Mas, de repente, não nesse momento, né? Não que Elosmar e Legi não sejam,
né, não sejam, mas Fábia, ela é, assim, um exemplo extremamente positivo de que realmente a pessoa com deficiência, né, não tem nada no sentido, né, pejorativo, diferente, nem menor do que pessoa que não tem deficiência. Né? Fábia é assertiva, Fábia se coloca, sabe? Ela é destemida. Então, assim, eu acho que Fábia é um grande exemplo. Né? Inclusive para as pessoas e os cursistas, né? Para os cursistas. Ela conseguiu realmente, assim, a admiração, né, deles, né? E o respeito, né, pela forma, de fato, objetiva, né, impositiva, da personalidade dela. Eu penso assim, volto a dizer, não que Legia e Elosmar não sejam, mas a personalidade realmente de Fábia, né, ajuda no discurso, vamos colocar dessa maneira, né, ajuda a reiterar o discurso que está sendo, né, levado. Eu até queria agradecer a Nídia pelas indicações, né, Nídia? Eu acho que a Nídia fez essas indicações quando lá no começo, de pessoas que estivessem aí presenciais. A gente tinha a Socorro e a Rívia, mas foi ótimas indicações, né? As pessoas são muito boas, foi uma equipe muito boa, assim. A gente ficou muito feliz também de estar com elas. Eu concordo com todas as palavras de Jéssica e Ana em relação aos educadores. Realmente, assim, Fábia e Daiane, elas se destacam. Legal. Eu não sei se mais algum ponto, Gilberto, Dentinho. Algum ponto. Minha gente, só um ponto, Flávio. De resto, eu estou satisfeita, só um ponto. Os entregáveis que ainda restam são certificados da primeira fase, Isso. certificados da segunda fase, cartilha que está pronta, mas ainda falta disponibilização, e relatório, só isso, né, minha gente? A lista de filmes, né? A lista de filmes e o roteiro de fantoches. O roteiro de fantoches, não é isso? E o vídeo final, mas tem avaliação também, né, Flávio? Que também acho que vai ser meio que do meio para o final da segunda fase já, né? Porque... vai ter essa avaliação que a gente vai fazer agora, que essa que a Cris falou, comparativa do questionário, né? Isso a gente vai fazer agora ainda esse mês, né? Vai entregar em novembro. Agora, depois vai ter a outra avaliação pós, né? Pós a segunda formatura, né? Que aí é março para abril, né? E aquele vídeo que a Celina está fazendo, a primeira versão, e depois a versão final lá para o ano que vem. Mas agora, até o final do ano, a primeira versão vai ser apresentada. Isso, até que nem nesse vídeo agora que a Celina vai apresentar, é até legal a gente ver, até para dar os caminhos, né? Para, de repente, dizer para ela, será que dá para fazer um pouco mais aqui, um pouco mais ali, puxar mais alguma coisa? Então, acho que também para a gente deixar o vídeo bem com a proposta, né, do projeto. É isso, né? Cris, tem mais alguma coisa no plano de trabalho? Acho que não, né? Acho que é isso mesmo, né? Que a gente lembrou, né? Pronto. E dia 11, Cris, é exatamente o terceiro entregável, que é para liberação de pagamento também, não é isso? Isso. Para que eu fique atenta. Isso, não, o relatório assim, final. Pronto, para que eu fique atenta, eu vou agendar, porque assim que vocês mandarem o e-mail, eu já disparo para a Clementine, dizendo que está em ordem, enfim, né, para fins de pagamento, realmente. Né, gente? E a Clementine, você viu, né? Ela chegou a comentar que a gente estava com essa reunião de 11 de novembro marcada, mas eu não lembro, gente. Eu acho que houve uma certa confusão, Flávio, de Clementine nas datas. Eu acho que ela confundiu exatamente a data do entregável com reunião. Com reunião. Pronto, eu também fiquei assim, eu digo, meu Deus,
Eu não tinha nada na minha agenda, não tinha nada na agenda de Jéssica. Eu também não tinha. Eu perguntei a Flávio, aí eu digo, não, então deve ter sido, né, um equívoco, nada mais do que isso. Sim, sim. Que a gente falou que não necessariamente o entregável tem que estar amarrado com uma reunião dessa, né? Sim, sim. Não necessariamente, né? Pelo menos E aí nós teremos uma última reunião esse ano, dia 12 de dezembro. Exato. Que aí nessa dia 12 de dezembro coincide a entrega da primeira versão do vídeo, a entrega do roteiro do Teatro de Fantoches. Isso. E teria a entrega parcial do encontro desses que a gente adiou para janeiro. Então, aí não vai ter, porque é a segunda fase. Mas é isso, tá? Legal. Aí a gente já faz a nossa confraternização. Já. Pronto, faremos. Nem que seja virtual também. Nem que seja remota também, minha gente. Com amigo secreto, amiga secreta. É uma ideia. Dia 12, realmente, dia 12 de dezembro, né, é o Dia Mundial Internacional dos Direitos Humanos, né? 12 de dezembro. A declaração é 12 de dezembro de 48, então é bacana. Que bom, gente. Eita, Jesus, que nós sobrevivamos, minha gente, até a próxima semana. Sim, vamos. Eu já estou tendo umas crises de ansiedade essa semana, gente. Eu também, Cristina. Eu também, que eu estou assim meio tensa, mas tudo bem, vamos na fé. Deixa eu até dar um stop nessa gravação.